Atualmente, a opinião pública na China está ficando bastante tensa. Os Estados Unidos conseguiram extraditar perfeitamente o presidente Maduro da Venezuela. E agora a opinião pública chinesa está dizendo que deveriam fazer exatamente o mesmo com Taiwan. O apoio à invasão de Taiwan está crescendo muito. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos direto ao ponto. Atualmente, a notícia da prisão do presidente Maduro pelos Estados Unidos está causando um grande alvoroço nas redes sociais chinesas. Não é só por estarem felizes com a prisão do presidente Maduro. Eles acham que podem usar o mesmo método em Taiwan. Na verdade, na rede social chinesa, Weibo, a operação de prisão do presidente Maduro chegou ao topo dos assuntos mais pesquisados na noite do dia 3, e os conteúdos relacionados alcançaram 500 milhões de visualizações. Muitos passaram a comparar a situação da Venezuela ao conflito China-Taiwan, onde a China reivindica soberania e defendem usar o mesmo método para recuperar Taiwan. Alguns chineses expressaram a opinião de que, se os Estados Unidos não dão importância ao direito internacional, por que nós deveríamos nos preocupar com isso? Alguns dizem que os imperialistas americanos invadirem a Venezuela e capturarem Maduro e sua esposa seria um plano ideal para nosso exército atacar Taiwan de surpresa e capturar Lai Ching-te. A captura do presidente Maduro, ironicamente, acabou intensificando o sentimento nacionalista dentro da China. Isso não indica uma invasão imediata de Taiwan, mas a opinião pública chinesa favorável à invasão cresce rapidamente. Até a Bloomberg analisou isso. Essas operações de captura podem abrir espaço para que a China intensifique seus ataques militares, segundo algumas avaliações. Naturalmente, o sentimento nacionalista dentro da China aumentou bastante. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan não teve escolha a não ser ficar apreensivo. O ministério declarou que está monitorando de perto a situação na Venezuela e continuará cooperando com aliados democráticos para trabalhar juntos pela segurança, estabilidade e prosperidade regional e global. A preocupação com uma possível invasão de Taiwan existe tanto na China quanto entre especialistas dos Estados Unidos da América. Haiyan S., pesquisador sênior do Brookings Institution, também comentou o tema. Ele também afirmou que, de maneira não oficial, a China enfatizaria aos Estados Unidos que deseja receber as mesmas exceções ao direito internacional que os Estados Unidos da América concedem a si próprios. Além disso, Raul Morizeu, pesquisador sênior do Asia Society Policy Institute dos Estados Unidos, também apontou que não seria exagero supor que, caso a reação da comunidade internacional contra os Estados Unidos da América seja mínima, o presidente Xi Jinping poderia considerar uma ação militar contra Taiwan. Há preocupações internacionais sobre um possível precedente perigoso, e análises divergem sobre os resultados da operação para destituir o presidente Maduro. Todos concordam que nos próximos meses, fatores imprevisíveis podem surgir, aumentando o nacionalismo na China. Paeteurigo Keuroni, pesquisador sênior de segurança da Ásia-Pacífico no Hudson Institute, afirmou que essa operação de destituição não ajudará em nada a enfraquecer as ambições do presidente Putin da Rússia ou do presidente Xi Jinping da China. Pelo contrário, ele analisou que isso pode até servir como um incentivo para que a China adote uma abordagem muito mais coercitiva para tomar o controle do governo de Taiwan. Especialistas afirmam que essa destituição pode até incentivar uma invasão chinesa a Taiwan, o que preocupa muito. Em Taiwan, acredita-se que operações de decapitação são eficazes apenas em regimes autoritários e teriam pouco efeito no país, que é democrático. As Forças Armadas de Taiwan focam em operações de decapitação há anos, enquanto o exército chinês não tem experiência real de combate. Com cooperação militar dos Estados Unidos da América, analistas acreditam que uma operação chinesa de decapitação enfrentaria grandes dificuldades. O primeiro ponto sobre a opinião pública na China é que ela não se forma naturalmente nem impulsiona políticas. Na China, a opinião pública não é algo deixado de lado, mas sim gerenciada, fomentada quando necessário e controlada quando chega a hora, funcionando mais como uma ferramenta. Em especial, o nacionalismo é uma das cartas que o Partido Comunista Chinês sabe jogar com habilidade. Eles geralmente controlam para evitar excessos, mas, quando acham o ambiente externo favorável, afrouxam a censura e deixam a opinião pública se manifestar. O fato de a notícia da prisão do presidente Maduro ter chegado ao topo dos assuntos mais buscados nas redes sociais chinesas e registrado um grande número de visualizações precisa ser visto nesse contexto. Já é um fato bem conhecido que, para um determinado assunto se espalhar tão rapidamente no espaço online da China em tão pouco tempo, isso só é possível, no mínimo, com a permissão tácita das autoridades. O que chama especialmente a atenção é o fato de que muitas postagens e comentários que relacionam diretamente a situação da Venezuela com a questão de Taiwan permaneceram online. Nas redes sociais chinesas, é comum que expressões políticas sensíveis ou opiniões que possam causar constrangimento à liderança sejam rapidamente apagadas. No entanto, desta vez, afirmações radicais que defendem a invasão de Taiwan com base nas ações dos Estados Unidos ou que sugerem que o direito internacional pode ser ignorado permaneceram por um período considerável. Isso não é uma coincidência. Pode ser interpretado como um sinal de que as autoridades chinesas não bloquearam completamente essa narrativa.
Em outras palavras, a liderança chinesa atualmente considera essa opinião pública perigosa, mas, em vez de tentar controlá-la imediatamente, está observando até onde ela pode se espalhar. No sistema chinês, a opinião pública não é o ponto de partida das políticas, mas sim um recurso utilizado para justificar as decisões políticas. Primeiro, os cálculos estratégicos são feitos dentro da liderança, e depois, a opinião pública é criada de acordo com essa direção ou as opiniões já existentes são utilizadas. Sob essa perspectiva, o aumento do sentimento nacionalista relacionado à invasão de Taiwan atualmente não é apenas uma explosão emocional espontânea, mas é difícil descartar a possibilidade de que seja uma preparação prévia para ampliar as opções futuras. Quando a opinião pública estiver suficientemente aquecida, qualquer medida mais dura que venha a ser tomada, depois, terá justificativa interna. Isso porque, para o Partido Comunista Chinês, é possível criar a narrativa de que foi o povo que primeiro se indignou e exigiu ação. O ponto mais perigoso é que, se essa opinião pública ultrapassar certo nível, a liderança terá ainda mais dificuldade de recuar. Se após usar o nacionalismo para unir o regime, tentar reprimi-lo, a insatisfação pode surgir em outra direção. As autoridades chinesas sabem disso, por isso promovem a opinião pública de forma calculada e gradual. O fato de que discursos que remetem diretamente a Taiwan estão sendo permitidos agora pode ser interpretado como uma intenção de deixar esse enquadramento funcionar na sociedade chinesa, pelo menos por enquanto. Mesmo que não haja ações concretas nesta fase, os países vizinhos e a comunidade internacional devem interpretar isso como um sinal de que as opções que a China pode escolher estão se tornando cada vez mais agressivas. Acima de tudo, a China está realmente séria sobre invadir Taiwan. Recentemente, a China construiu instalações na Mongólia Interior, imitando o Palácio Presidencial de Taiwan, e realizou treinamentos de ataque simulado. Também manteve exercícios de cerco, mostrando capacidade de atacar Taiwan a qualquer momento. Segundo reportagem da agência Jiji do Japão, há notícias de que a China prepara uma operação de decapitação, aumentando especulações sobre possível invasão a Taiwan. Acima de tudo, a China não para, nem neste exato momento, de realizar infiltrações e operações contra Taiwan. O ponto principal é que, além de treinamentos militares ou demonstrações de força, a China está agindo de forma ainda mais persistente em frentes invisíveis. Em 2025, ataques cibernéticos da China contra infraestruturas de Taiwan devem atingir 200 por dia, somando 1,63 milhão no ano. Setores como rede elétrica, comunicação, sistema financeiro e operações de portos e aeroportos são alvos desses ataques em larga escala. A avaliação é que não se trata apenas de hacking, mas de reconhecimento e busca de vulnerabilidades para possíveis situações reais. As autoridades de inteligência de Taiwan consideram que esses ataques cibernéticos têm o caráter de um ataque digital preventivo, com o objetivo de paralisar as funções sociais em caso de guerra. E a situação é grave, não só no espaço cibernético, mas também no mundo real. Casos de espionagem chinesa em Taiwan aumentam rapidamente a cada ano. Segundo dados oficiais, foram registrados 16 casos de espionagem chinesa em 2021 e o mesmo número em 2022. Em 2023, foram 48 casos e em 2024, 64. Em 3 anos, o número quase quadruplicou. A inteligência de Taiwan diz que os números refletem só casos detectados e que a escala real é provavelmente maior. Segundo a agência, os métodos de infiltração da China estão mais sofisticados e agora envolvem também cidadãos comuns, não só militares ou altos funcionários. A China infiltra-se em Taiwan por relações comerciais, acadêmicas, laços familiares e comunidades online, resultando em repetidos vazamentos de dados sensíveis do governo e militares. Em alguns casos, ficou evidente que os taiwaneses recrutados não apenas forneceram informações, mas também receberam instruções específicas sobre missões a serem realizadas em caso de emergência. O ponto a ser observado é a natureza dessas missões que eles receberam. Caso a China invada Taiwan, as missões incluíam operações para destruir instalações importantes, hastear a bandeira chinesa em áreas específicas para causar confusão psicológica e criar a imagem de que certas regiões estavam sob controle das forças pró-China. Relatos indicam que organizações criaram equipes de atiradores para planejar assassinatos de autoridades e líderes militares. Isso não é só guerra de informações, mas um cenário de guerra híbrida que visa causar confusão interna antes de um confronto armado. A Agência Nacional de Segurança de Taiwan afirmou que a China realiza intensa infiltração de informações e busca criar organizações colaboradoras locais de forma sistemática. De acordo com a explicação das agências de inteligência, a China está adotando uma estratégia de plantar redes de conexão em vários setores da sociedade taiwanesa, mesmo que leve tempo para obter resultados a longo prazo. Enquanto Estados Unidos da América e Reino Unido registram cerca de um caso de espionagem chinesa por ano, em Taiwan, grandes casos ligados à China ocorrem quase mensalmente, o que merece atenção. Isso deixa claro o foco do esforço de guerra de informação da China. O que acham da situação atual do país?
Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.